O inverno de 1939 lançou uma longa sombra sobre a Europa. O continente já estava cambaleando com as ondas de choque da expansão agressiva da Alemanha, e o frio no ar parecia refletir a crescente tensão entre as nações. A Segunda Guerra Mundial havia começado em setembro com a invasão da Polônia pela Alemanha. As táticas de Blitzkrieg empregadas pelos alemães deixaram o mundo atônito e a Polônia em ruínas, marcando o início de um conflito que engolfaria o globo. No entanto, bem ao norte, outro conflito se formava. Nas extensões geladas da Escandinávia, uma luta menor, mas igualmente significativa, estava prestes a se desenrolar. A Finlândia, uma pequena nação com um amor profundamente enraizado por sua independência, se viu diante do olhar ameaçador de seu vizinho colossal, a União Soviética. O povo finlandês, conhecido por sua resiliência e determinação, estava prestes a ser testado como nunca antes. As florestas congeladas e os lagos gelados que definiam a paisagem finlandesa logo se tornariam o pano de fundo para uma luta brutal pela sobrevivência. Esses cenários serenos e pitorescos seriam transformados em campos de batalha, ecoando com os sons da guerra. Esta foi a Guerra de Inverno, um conflito que, embora frequentemente ofuscado pelos eventos maiores da Segunda Guerra Mundial, teve imensa importância por si só. Este conflito foi mais do que apenas uma disputa territorial. Foi uma batalha pela soberania, pelo direito à autodeterminação e pela preservação de um modo de vida. Foi um choque de ideologias, um teste de vontade entre um gigante totalitário e um Davi democrático. A União Soviética, com seus vastos recursos e poderio militar, buscava impor sua vontade a uma nação menor, porém ferozmente independente. A União Soviética, sob o domínio de ferro de Joseph Stalin, buscava expandir sua esfera de influência e garantir suas fronteiras. As ambições de Stalin eram claras: dominar a Europa Oriental e garantir que nenhum país vizinho pudesse representar uma ameaça ao poder soviético. A Finlândia, ferozmente independente e orgulhosa de suas tradições democráticas, recusou-se a ceder à pressão soviética. O governo finlandês, apoiado por uma população determinada, preparou-se para defender sua pátria contra probabilidades esmagadoras. O palco estava montado para um confronto que cativaria o mundo. A Guerra de Inverno não apenas testaria a fibra do povo finlandês, mas também serviria como um lembrete severo do quão longe as nações iriam para defender sua liberdade e soberania. Para entender a Guerra de Inverno, é preciso mergulhar nas complexas realidades geopolíticas da época. A paisagem da Europa na década de 1930 era um barril de pólvora de tensões políticas e alianças instáveis. A década de 1930 foi marcada por crescentes tensões na Europa. As nações estavam se rearmando e o espectro de outro conflito em larga escala pairava sobre o continente. O Tratado de Versalhes, assinado após a Primeira Guerra Mundial, deixou a Alemanha humilhada e vingativa. Os termos severos impostos à Alemanha criaram um terreno fértil para ressentimento e nacionalismo. A ascensão de Adolf Hitler e da Alemanha nazista desestabilizou ainda mais o continente. As políticas expansionistas agressivas de Hitler e a retórica voltada para derrubar a ordem pós-Primeira Guerra Mundial alarmaram os países vizinhos. A União Soviética, sob Stalin, também estava expandindo seu poder. O regime de Stalin foi caracterizado por uma consolidação implacável do poder e um foco no fortalecimento dos militares soviéticos. O Pacto Molotov-Ribbentrop, assinado entre a Alemanha nazista e a União Soviética em agosto de 1939, dividiu secretamente a Europa Oriental em esferas de influência. Este pacto de não agressão chocou o mundo, pois era uma aliança entre dois regimes ideologicamente opostos. Este pacto incluía uma disposição que colocava a Finlândia dentro da esfera soviética. Os protocolos secretos do pacto revelaram as verdadeiras intenções de ambas as potências de expandir seus territórios às custas de nações menores. Os soviéticos, temendo um potencial ataque alemão através do território finlandês, exigiram concessões territoriais da Finlândia para reforçar suas defesas ao redor de Leningrado, agora São Petersburgo. A importância estratégica de Leningrado, uma grande cidade soviética, tornou as exigências soviéticas ainda mais urgentes.
A Finlândia, no entanto, não estava disposta a ceder território aos soviéticos. O governo finlandês, valorizando sua soberania e independência, preparou-se para a possibilidade de conflito. Essa recusa preparou o cenário para a Guerra de Inverno, um conflito que testaria a determinação e a resiliência do povo finlandês. À medida que o inverno se aproximava, as forças finlandesas se preparavam para a iminente invasão soviética. As condições severas do inverno desempenhariam um papel significativo no conflito, moldando as estratégias e os resultados das batalhas que viriam. A Guerra de Inverno, que começou em novembro de 1939, foi um conflito brutal e extenuante. Apesar de estar em grande desvantagem numérica, as forças finlandesas utilizaram seu conhecimento do terreno e táticas inovadoras para montar uma resistência feroz contra a invasão soviética. A guerra deixou um impacto duradouro em ambas as nações, com baixas e destruição significativas. A resiliência e determinação do povo finlandês se tornaram um símbolo de orgulho nacional e resistência contra todas as probabilidades. No papel, as chances estavam fortemente contra a Finlândia. A União Soviética possuía um exército gigantesco, ostentando superioridade numérica em tropas, tanques e aeronaves. A Finlândia, com sua base industrial limitada e pequena população, parecia terrivelmente despreparada para uma invasão em grande escala. No entanto, os finlandeses tinham várias vantagens. Seus soldados eram bem treinados em guerra de inverno, capazes de navegar pelo terreno traiçoeiro e utilizar as condições adversas a seu favor. Além disso, os finlandeses estavam defendendo sua pátria, sua determinação alimentada por um patriotismo ferrenho que os soviéticos haviam subestimado. A invasão soviética começou em 30 de novembro de 1939, com uma saraivada de artilharia maciça ao longo da fronteira finlandesa. O Exército Vermelho, confiante em sua superioridade numérica, esperava uma vitória rápida. No entanto, eles haviam julgado mal tanto o terreno quanto a tenacidade da defesa finlandesa. As forças finlandesas, utilizando uma estratégia de defesa em profundidade, infligiram pesadas baixas aos soviéticos que avançavam. Eles fizeram uso habilidoso de obstáculos naturais, como florestas e lagos, para retardar o avanço do inimigo. Pequenas unidades móveis de soldados finlandeses, muitas vezes em esquis, lançaram ataques rápidos contra linhas de suprimentos e postos avançados soviéticos. O rigor do inverno, os desafios do terreno e do clima. O rigoroso inverno finlandês, com suas temperaturas abaixo de zero, neve profunda e lagos congelados, provou ser um inimigo formidável para ambos os lados. A paisagem era implacável, com nevascas reduzindo a visibilidade a quase zero e o frio penetrando nos ossos de cada soldado. Os soviéticos, acostumados a lutar em terreno aberto, lutaram para se adaptar às condições desafiadoras. Suas estratégias, que funcionavam bem nas planícies, tornaram-se ineficazes nas densas florestas e na neve profunda da Finlândia. Seus tanques e equipamentos pesados atolavam na neve, e suas tropas, mal equipadas para as temperaturas árticas, sofriam de congelamento e hipotermia. O frio era implacável, e muitos soldados se viram imobilizados pelas condições de congelamento. Os finlandeses, por outro lado, estavam mais bem preparados para a guerra de inverno. Eles passaram gerações vivendo e se adaptando a essas condições adversas, e seu conhecimento do terreno lhes deu uma vantagem significativa. Eles usavam uniformes de camuflagem brancos que se misturavam à neve, tornando-os alvos difíceis. Essa camuflagem não era apenas para exibição. Era uma parte crucial de sua estratégia para permanecer invisível e atacar das sombras. Eles usavam esquis e trenós para transporte, permitindo que se movessem rapidamente pelo terreno difícil. Essa mobilidade foi fundamental para suas táticas de ataque e fuga, que mantiveram os soviéticos em desequilíbrio e incapazes de montar uma resposta coordenada. O inverno, embora desafiador para os finlandeses também, tornou-se um aliado crucial em sua luta pela sobrevivência. Seu conhecimento íntimo da terra e do clima permitiu que eles usassem as condições adversas a seu favor, usando o meio ambiente como uma arma contra seus invasores.
A neve e o gelo, que eram obstáculos para os soviéticos, tornaram-se ferramentas para os finlandeses, permitindo-lhes superar em manobra e resistir a um inimigo muito maior e mais bem equipado. O espírito de Sisu, determinação finlandesa e guerra de guerrilha. A feroz resistência dos finlandeses foi alimentada por um patriotismo profundo e uma característica nacional conhecida como Sisu. Esta palavra intraduzível engloba coragem, determinação e um espírito inabalável diante da adversidade. Soldados finlandeses, muitas vezes em menor número e com armas inferiores, lutaram com incrível coragem e tenacidade. Eles empregaram táticas inovadoras, como o uso de coquetéis Molotov ou dispositivos incendiários contra tanques soviéticos. Pequenas unidades de tropas de esqui finlandesas, conhecidas como Sissi, causaram estragos atrás das linhas inimigas, emboscando comboios de suprimentos e interrompendo as comunicações. A capacidade dos finlandeses de maximizar seus recursos limitados e explorar as fraquezas do inimigo provou ser crucial para retardar o avanço soviético. Engajamentos-chave, batalhas que definiram a Guerra de Inverno. A Guerra de Inverno foi marcada por várias batalhas importantes que destacaram os pontos fortes e fracos contrastantes dos dois exércitos. A Batalha de Suomussalmi, travada em dezembro de 1939, tornou-se um símbolo da determinação finlandesa e da engenhosidade tática. As forças finlandesas, lideradas pelo coronel Hjalmar Siilasvuo, cercaram e derrotaram decisivamente duas divisões soviéticas, infligindo pesadas baixas. Outro confronto significativo foi a Batalha de Kola, onde uma pequena força finlandesa conteve repetidos ataques soviéticos por mais de 2 meses. Os defensores, em menor número, mas determinados, infligiram pesadas perdas aos atacantes, conquistando a admiração do mundo por sua bravura. A maré muda, vitórias finlandesas e contratempos soviéticos. Apesar de seus contratempos iniciais, os soviéticos não se intimidaram facilmente. Eles enviaram mais tropas e equipamentos para a Finlândia, determinados a esmagar a resistência finlandesa. Em fevereiro de 1940, o Exército Vermelho havia começado a avançar, particularmente ao longo do Istmo da Carélia, a faixa de terra estrategicamente importante que conectava a Finlândia à União Soviética. Os finlandeses, enfrentando probabilidades esmagadoras e suprimentos cada vez menores, lutaram com tenacidade incrível. Eles infligiram pesadas baixas aos soviéticos, mas suas defesas estavam gradualmente sendo desgastadas. A linha Mannerheim, uma série de fortificações defensivas ao longo do Istmo da Carélia, foi rompida após semanas de intensos combates.